Bom dia, amigos. Prazer poder estar aqui e compartilhar um estudo com vocês. Eu estou com minha mãe ali, 88 anos. Ela está vendo que eu estou falando dela, né? Ela não escuta direito. Mas, mãe, estou com a Bíblia. Ontem ela não me viu com a Bíblia e o pastor foi abrir a Bíblia, né? E ela, cadê a sua Bíblia? E eu falei para ela, mãe, a minha Bíblia está aqui no celular. E ela não entendeu. Ela se virou para mim e falou assim: Bíblia na gaveta, combustível para o capeta. Então tá a Bíblia aqui, mãe. Uma mulher de oração que muito influenciou na minha vida. Quero convidar você neste momento a meditar no texto bíblico. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 15. Eu estava querendo fazer, e quando o pastor Valdomiro me pediu para trabalhar esse tema, ele não sabe disso, mas ele me deu a oportunidade para estudar um assunto que já há algum tempo eu queria estudar. E espero que da mesma maneira que eu fui impactado ao fazer esse estudo, que você também nesta manhã possa ser igualmente impactado por Deus. Romanos capítulo 15, versos 18 a 21, e vamos então ler o texto 18 a 21, diz assim: Não me atrevo a falar nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus, pelo poder de sinais e maravilhas, e por meio do poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e os arredores até o Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre o alicerce de outro, mas antes, como está escrito, hão de vê-lo aquele que não tinham ouvido falar dele, e o entenderão aqueles que não o haviam escutado. É por isso que muitas vezes fui impedido de chegar até vocês. Eu queria nessa manhã com vocês, meus amigos, estudar esse seguinte tema: de cidade em cidade, lições sobre plantios de igreja na vida do apóstolo Paulo. Nós temos aqui nesse texto 7 lições que podemos tirar através da vida do apóstolo Paulo sobre o plantio de igreja. A primeira lição nós encontramos já no capítulo 15, no verso 18, quando Paulo ele vai falando assim: não me atrevo a falar nada, exceto aquilo que Cristo realizou por meu intermédio. Igrejas são plantadas através de um serviço de Deus por meio do crente. O plantio de igreja não tem a ver com o crente, não tem a ver com a ação humana, não tem a ver com um homem, tem a ver com a ação do Todo-Poderoso, tem a ver com a ação de Deus na vida do crente, porque missão é algo de Deus e não é algo do homem. E aí podemos fazer a pergunta: o que Cristo fez com o apóstolo Paulo? Eu posso dizer que Cristo trabalhou em 2 áreas na vida do apóstolo Paulo. Quando a gente vai em Atos capítulo 8, verso 3, é dito que o apóstolo Paulo, ele assolava a igreja, ele entrava pelas casas, ele arrastava os crentes à prisão. Em Atos capítulo 9, verso 1, é dito que Paulo é descrito como um homem feroz, como uma fera, como um caçador, como aquele que busca assolar a igreja. Em Atos capítulo 9, verso 21, é dito que Paulo ele é descrito ali como um exterminador da igreja de Deus. Em Gálatas capítulo 1, verso 3, diz que Paulo devastava a igreja de Deus. Em 1 Timóteo capítulo 1, verso 13, diz que Paulo era um homem perseguidor, insolente, ele blasfemava contra Deus. Este era o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele era um perseguidor da igreja de Deus, mas um dia ele se encontrou com um homem da Galileia, um dia ele se encontrou com Cristo. Então, quando Paulo está falando, não me atrevi a falar nada, a não ser aquilo que Cristo fez através do meu intermédio, Paulo está dizendo a respeito daquilo que Deus fez na vida dele. E quando a gente vai em Atos capítulo 9, verso 22, é dito assim: todavia,
Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando, através de palavras, através de ações, que Jesus era o Cristo encarnado, que Jesus ele era o Messias, que Jesus é o próprio Deus, que Jesus ele é a salvação. O apóstolo Paulo, então, no processo de plantio de igreja, ele trabalhava muito bem aquilo que Deus havia feito na vida dele. E esta é a primeira lição que podemos aprender com o apóstolo Paulo. A segunda lição que nós aprendemos com Paulo é que as igrejas são plantadas por uma ação positiva do Espírito Santo na vida do crente, na vida do crente que se coloca na ação de Deus. A primeira lição a segunda lição nos ensina que a primeira lição nos ensina que Paulo ele foi transformado. Agora, a segunda lição que nós aprendemos é que, uma vez transformado, eu não posso mais apenas deixar de ser um perseguidor, deixar de ser um blasfemo, deixar de ser um ignorante, deixar de ser um feroz. O cristianismo não é uma religião que nos ensina apenas deixar uma coisa, tem mais a ver com fazer uma coisa. Entende isso? Porque tem a ver com a ação de Deus na vida do crente, com a ação de Deus na vida do homem. Plantio de igreja é uma ação positiva do Senhor na vida do indivíduo e na vida da igreja também. Vocês estão vendo ali a minha mãe. E eu não vou falar olhando para ela, porque ela não gosta que eu conte isso. Mas a minha mãe, ela me teve com 47 anos. Aquela que o médico falou assim, olha, você não vai mais engravidar, fique tranquila. E aí, eu nasci. Ela tem 88, você faz os cálculos, eu estou com 41. Se você conhecesse minha mãe com 45 anos, você falasse assim para ela, Dona Rosa, daqui a 2 anos a senhora vai engravidar, a senhora vai ter um filho, e ele vai ser um pastor da igreja adventista, ela iria xingar você. Porque ela tinha raiva da igreja adventista. Na adolescência dela, ela prometeu sair da igreja e nunca mais pisar em um templo da igreja adventista. Mas um dia, ela se encontrou com o homem da Galileia. Um dia, ela se encontrou com Jesus. Um dia, Jesus alcançou ela. E eu fico abismado com o respeito que ela tem com as coisas de Deus, com o respeito que ela tem com as coisas do Senhor. Porque não basta apenas deixar de xingar os crentes. Não basta apenas deixar de pagrejar. Não basta apenas deixar de fazer o errado. Eu preciso agora deixar de fazer isso, mas eu preciso agora fazer uma obra positiva, uma ação positiva. E é isso que Paulo está falando. E Paulo, nesse momento, ele está refletindo a Cristo. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 24, verso 19. Lucas, capítulo 24, verso 19. Eu gosto demais desse texto. Lucas 24, verso 19. Aqui nós temos um momento em que os discípulos, eles estão muito cabisbaixos ali. Jesus havia ressuscitado, mas eles não haviam entendido que Jesus havia ressuscitado. Então aqui conta a história dos discípulos no caminho de Emaús. E é interessante que o texto bíblico, ele começa dizendo assim no verso, vamos ler aqui o verso 24, vamos a partir do verso 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Eles lhe perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Eles pararam com o rosto entristecidos, e um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram neste dia? Será que você é o único? É interessante, irmãos, a maneira de Jesus trabalhar. Jesus, ele não se coloca no centro da ação. Ele poderia, nesse momento, falar assim: olha,
vocês estão falando com eu sou o centro da conversa, eu sou o centro da ação, mas nós aprendemos com o nosso Criador, mantenedor e Redentor, há uma lição grandiosa de humildade, em não buscar a atenção para si mesmo. E nesse momento agora, Jesus, ele devolve a pergunta, ele diz assim, mas quais coisas? Quais coisas? E aqui vem o texto. Veja como Jesus era conhecido. E aconteceu... quais coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e diante do povo. Quando Paulo, lá em Romanos, capítulo 15, verso 18, ele vem falando, porque eu não procurei trazer nada além de vocês, a não ser demonstrando através de palavras e obras. Paulo está refletindo a Jesus. Paulo, ele aprendeu isso de Jesus. Paulo, ele aprendeu isso passando tempo com Jesus, em palavras e obras. E este Jesus, agora, ele é refletido através das ações missionárias, através da atitude de Paulo. E veja aqui o livro de Lucas, eu gosto demais desse texto, porque Lucas propositalmente coloca esse diálogo em seu evangelho. Porque todos os milagres de Lucas ocorrem na Galileia, não na decantada Jerusalém, não dentro das paredes da grande Jerusalém, na qual os salmistas vão falando, não, mas fora das paredes de Jerusalém, fora das paredes da igreja, fora das paredes do templo, ocorrem as principais ações missionárias de Jesus. E eu quero convidar você a refletir os milagres no livro de Lucas. Em Lucas capítulo 4, Jesus, ele cura o endemoniado. Em Lucas capítulo 4, a partir do verso 38, ele cura a sogra de Pedro, tudo na Galileia. Em Lucas capítulo 4, verso 40, ele cura muitas pessoas. Em Lucas capítulo 5, verso 12, ele cura o leproso. Em Lucas capítulo 5, agora, no verso 17, ele cura um paralítico. Em Lucas capítulo 6, ele cura um homem com a mão ressequida. Em Lucas capítulo 6, mas agora no verso 17, é dito que ali na Galileia ele curou muitos enfermos. No verso 10 agora é descrito que um servo de um centurião é curado por Jesus. No capítulo 8 nós temos agora os endemoniados de Gazarena que são libertados pelo Mestre. No capítulo 8 agora, no verso 42, na Galileia, uma mulher de fluxo sanguíneo, 12 anos sofrendo com uma doença, ela disse, ao menos eu lhe tocar nas vestes, e ela toca nas vestes de Jesus, ali na Galileia, instantaneamente ela é curada. Em Lucas capítulo 9, verso 37, ele cura um jovem endemoniado. Em Lucas capítulo 5, na Galileia, Jesus faz os milagres, o milagre da pesca. Em Lucas capítulo 7, Jesus ele ressuscita o filho da viúva de Naim. Em Lucas capítulo 8, verso 49, ele ressuscita a filha de Jairo. Em Lucas capítulo 7, ele recebe uma pecadora que unge os seus pés. Em Lucas capítulo 8, Jesus ele acalma a tempestade no mar da Galileia. E em Lucas capítulo 10, Jesus ele multiplica os pães. Todos esses milagres ocorrem na Galileia, porque a principal ação de uma igreja não deve ser dentro de suas paredes, não deve ser aquilo que ocorre no púlpito, não deve ser no seu processo litúrgico, mas sim na vida dos irmãos, fora das paredes dos 4 templos. E dentro dessa perspectiva, meu amigo pastor e ancião e anciã que aqui se encontra, eu quero lhe perguntar: como a sua igreja ela é conhecida na sua cidade? Como a sua igreja ela é conhecida no seu bairro? Aqui, não, aqui é uma igreja, como é conhecido? Aqui está os adventistas, não come carne de porco, não fuma, não toma café, não faz sexo antes do casamento, não. Jesus, ele não era conhecido por aquilo que ele não fazia. Jesus era conhecido por aquilo que ele fazia. Nós devemos ser conhecidos por aquilo que nós fazemos e não por aquilo que nós não fazemos.
precisamos resgatar, meus amigos, o senso correto de missão, de relevância das nossas igrejas na nossa sociedade, na nossa cidade, como que a sua igreja ela é conhecida. Veja que Ellen White, dando conselhos ao presidente, ela diz assim: 7 homens devem ter sido escolhidos para, unidos com o presidente, iniciarem um trabalho nas grandes cidades. Qual deve ser o trabalho desses 7 homens? Devem investigar. Eu gosto demais desse texto. Investigar as necessidades das cidades e empregar os mais decisivos e fervorosos esforços no sentido de desenvolver a obra. Irmãos, eu estou há poucos meses aqui na Mineira Sul. Como que pode eu lá da minha sala, em Juiz de Fora, saber a melhor forma de evangelizar a cidade de Varginha? Não pode. Não é esse o plano. É a igreja de Varginha que tem que se levantar, que tem que pesquisar a necessidade da cidade, que tem que ver um método, um caminho para encontrar o coração das pessoas. Entende? Nós, como associação, vamos dar o apoio. Vamos dar o alicerce. Agora, o que não pode, irmãos, é a igreja se comportar como um castelo de pedras. Em outras palavras, o que Ellen White está nos dizendo é que nós, em um processo de plantio, em um processo de vida da igreja, devemos entender as necessidades das pessoas, entender, será que essa cidade é uma cidade de idoso? Será que essa cidade é uma cidade que tem muitas crianças? Será que aqui é uma cidade dormitório? Como que é? Qual que é o comportamento dessa cidade? Quais são as características dos moradores? Bem, uma vez então que a gente vai entender as necessidades da cidade, entender o perfil, entender que hora acordam, que hora dorme, como que se comporta. E agora então nós vamos ver a disponibilidade dos membros, o que os membros podem fazer. Não adianta eu sentir muitas necessidades, identificar muitas coisas, mas não ter disponibilidade de pessoas. E agora então eu vejo a disponibilidade dos membros. Não, aqui então é muita criança, esse bairro aqui o pessoal gosta de fazer filho. Então por que só uma escola cristã de férias? Por que só no mês de julho? Por que trabalhar apenas um calendário eventista, quando nós devemos trabalhar um calendário adventista? Você já parou para pensar nisso? Que às vezes vivemos em evento em cima de evento e começamos o ano com Missão Caleb, e depois vamos para 10 dias de oração, e depois vamos para a Semana Santa, e ligamos o piloto automático, e depois entramos no Ministério da Mulher, e depois entramos no Batismo da Primavera, e depois entramos no movimento do reencontro, vivendo um calendário eventista, mas não perguntando para a cidade qual era a necessidade dela. Ellen White diz: investigue as necessidades da cidade. Isso não quer dizer que o evento não é importante, mas o evento, ele deve fazer parte de um processo missionário da igreja inserida na cidade, inserida na sociedade. Como que você está medindo a sua igreja? Como que você está medindo a sua igreja? Você está medindo pela frequência? Marketing? Você está medindo a sua igreja, querido líder, por consumos, programas, e vamos chamar o cantor tal, vamos chamar o grupo tal, e dentro dessa perspectiva as pessoas estão indo atrás do cantor mais ungido, do pastor mais abençoado, e as pessoas da nossa igreja estão se esquecendo de que Deus não tem cliente Prime, Deus não tem cliente personalité, Deus não tem fila de preferencial, Deus tem amigos, porque todos podem igualmente ter acesso ao trono do Todo-Poderoso e serem usados por Deus como um instrumento de salvação para o perdido. Mas as pessoas estão querendo ir em cima de programa, em cima membros, uma visão mercadológica. Nós devemos querer buscar almas, buscar pessoas sendo batizados. E eu vibro com isso. Vocês sabiam que para a honra e glória de Deus, a Associação Mineira Sul, neste ano,
está com uma quantidade maior de pessoas batizadas, além do número superior ao mesmo período do ano passado, louvado seja Deus. É fruto do seu trabalho. É fruto do desejo dessa igreja de querer avançar. Mas entenda uma coisa, querido amigo. Entenda uma coisa. Eu não posso medir o sucesso da igreja apenas através dos alvos, porque os números vão dizer mais de mim do que do Senhor. Quando eu vou para a palavra de Deus, a qualidade de uma igreja, ela é medida pela quantidade de pessoas que saem do banco e são enviados para fazer algo para o Mestre. São enviados para fazer a diferença. O terceiro princípio que nós aprendemos com Paulo, e vamos voltar ao nosso texto base, vamos voltar lá em Romanos, capítulo 15. Romanos capítulo 15 agora, no verso 19. Veja que Paulo ele vai continuar aqui falando, Romanos 15, 19, e ele diz assim, olha, pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus. O terceiro princípio que aprendemos é que igrejas são plantadas por um esforço espiritual, que exige meios espirituais, encontrados somente no Espírito Santo. Paulo, ele vai falar aqui sobre o poder do Espírito Santo. Paulo, ele vai falar aqui que o esforço humano, estratégias, talentos, recursos e criatividades usados na plantação de igrejas são vão, a menos que sejam banhados no fogo, no azeite e na unção do Espírito Santo. Essa igreja não tinha um novo tempo. Essa igreja não tinha internet. Essa igreja vivia em um mundo sem avião, sem barcos a motor. Essa igreja vivia em um mundo sem YouTube, mas eles abalaram o Império Romano, porque eles tinham o poder do Espírito Santo. Precisamos entender que plantio de igreja é um esforço espiritual, que exige meios espirituais, encontrados somente no Espírito Santo. É por isso que Paulo, no verso 19, vai falar pelo poder do Espírito Santo, e ele vai falar muito pelo poder do Espírito Santo. Olha o que diz aqui em Atos capítulo 13, vamos voltar em Atos capítulo 13, verso 9. Em Atos capítulo 13, nós temos para uma situação específica, uma unção especial, e o texto bíblico em Atos 13, 19, eu faço questão de ler, porque eu fui à raiz do texto, para tentar entender o que Lucas estava querendo nos dizer, aqui em Atos capítulo 13, verso 19, diz assim, ó, Atos 13, verso 19, ele destruiu 7 nações da Galileia, Atos 13, verso 9, diz assim, olha, então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo. Essa palavra cheio lá no grego, ela é revestido do Espírito Santo. Eu vou traduzir na linguagem de hoje, alguns vão entender. É como se fosse um super saiyajin, e Paulo agora super saiyajin, e Paulo agora Jedi, e Paulo agora imbuído da faixa preta, e Paulo agora vestiu a roupa de Changeman do Espírito Santo, vestiu a roupa de Jaspion do Espírito Santo, e agora Paulo então encoraçado, armado agora com o Espírito Santo. É isso, irmãos, que Lucas está querendo nos dizer. E ele cheio do Espírito Santo agora. Paulo então, ele diz de maneira extraordinária no verso 9, ele diz assim, então Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para ele mais. Mas por quê, pastor? Mas por que o Espírito Santo revestiu Paulo dessa maneira? Para essa situação especial. Por que o Espírito Santo deu para essa situação especial, para uma circunstância extraordinária? Por que o Espírito Santo, então, deu um poder a mais para Paulo neste momento? Veja aqui comigo. Paulo viajou para a ilha e chegaram a Pafos. Ali, ele encontrou um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do precônsul Sérgio Paulo.
O precônsul, sendo um homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque o precônsul, o prefeito da cidade, ele estava querendo agora entender o evangelho, ele estava querendo agora entregar a vida a Jesus, ele queria entender mais, o mágico, e é o significado do seu nome, diz a Bíblia, opôs-se a Paulo, quis acabar com a tentativa de Paulo de converter o precônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, aí vem o texto bíblico, havia algo impedindo a pregação do evangelho, havia algo que iria impedir a conversão de um crente, e neste momento então Deus cumpre a promessa no apóstolo Paulo, e sereis revestido de poder. E Paulo então agora, revestido de poder, se vira para ele mais e diz: filho do diabo e inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego, incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. O texto bíblico diz que imediatamente a escuridão veio sobre os olhos daquele homem, e ele procurava tatear para entender as coisas. O precônsul, vendo o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Percebe? Quer conhecer a Deus? Ah, pastor, eu quero conhecer a Deus, eu vou para o meio do mato. Ah, eu vou... E entendo o que eu vou falar aqui com muito carinho, porque todos nós somos fruto do meio onde nós estamos inseridos. Eu fui criado em uma cidade grande, Rio de Janeiro, grande metrópole, com os problemas que tem. E quando eu fui então para Uberlândia, meu primeiro contato direto com Minas, e eu cheguei lá em Uberlândia, eu escutava o pessoal de Uberlândia falando assim: não, porque nós vamos para o meio do mato e tal. Mas na minha cabeça, criada em cidade grande, eu saio 6 quilômetros de Uberlândia, eu já estou no meio do mato. Um dia desses eu fui fazer uma visita perto de um presídio que fica afastado de Uberlândia, e eu vi um cervo. Se tem um cervo, tem onça. Quer conhecer a Deus verdadeiramente? Quer ter uma experiência impactante com Deus? Se envolva na missão. Se envolva no ganho de pessoas para descer as águas batismais. Se envolva com o trabalho missionário. E aí você vai de fato ter uma experiência poderosa, uma experiência extraordinária com o Espírito Santo. Quando nós nos envolvemos com a missão, sinais e prodígios. Veja que é interessante que esta aqui é a primeira viagem missionária de Paulo. E Paulo, então, depois que eles foram separados pelo Espírito Santo, a igreja, é interessante a igreja de Antioquia, porque a igreja de Antioquia tinha Barnabé e Paulo eram os melhores líderes, e os melhores não ficam conosco. Os melhores, aquela igreja, nós vamos enviar para a missão. E eles enviam Paulo e Barnabé para a missão, e Paulo então sai de Antioquia e Barnabé, e eles vão para Pafos, para Salamita, eles vão para Atilaia, Pergue, Listra, Derbe, e agora então eles voltam no capítulo 14, no verso 27, a Bíblia vai descrever agora que eles voltam então agora e relatam para a igreja. Quando eles chegaram em Antioquia, reuniram a igreja, e aqui vem o texto bíblico, e relataram tudo. O que Deus, o quê? Eles não relataram tudo o que eles fizeram. O plantador de igreja tem que entender que a glória tem que ser dada a Deus, não ao homem. E muitas das vezes na igreja, irmãos, nós queremos contar as nossas vitórias. Como que se fosse nós que morrêssemos, que morri na cruz do Calvário. Um dia desses, eu fiz uma viagem muito longa, determinado líder de igreja, e eu me arrependo, irmãos, mas o dia que eu encontrar com essa figura novamente, ter uma oportunidade dentro desse contexto, eu vou falar. E aquele homem, ele passou muitas horas, porque foi uma viagem longa,
E ele deve ter falado o pronome eu umas 863 vezes, porque eu fiz, porque eu. E em determinado momento eu me arrependo porque eu me segurei. E hoje eu estou com isso trancado aqui. Eu espero um dia poder encontrá-lo para falar com ele. Porque ele falou tanto pronome eu, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, que eu fiquei com isso trancado, isso que está na minha goela. E um dia eu quero falar para esse indivíduo que a minha vontade era assim: amigo, deixa eu ver a marca na mão. Deixa eu ver as marcas na sua mão. Deixa eu ver o furo aí no seu lado direito. Porque você deve ser o Cristo. A glória deve ser dada a Deus. Há lugar para testemunho na igreja de Deus. Mas no testemunho, a proeminência é do Senhor e não nossa. Nós aprendemos isso com Paulo. As igrejas são plantadas por um esforço espiritual que exige meios espirituais encontrados somente no Espírito Santo, sinais e prodígios. Em Atos 19, verso 9, o Espírito Santo resolveu a incerteza: onde nós vamos pregar? E Paulo tentava em tal lugar, e o Espírito Santo revela para Paulo agora, e Paulo vai para a Macedônia. O Evangelho chega ao Ocidente, chega para o nosso povo, chega para a gente. A ação do Espírito Santo. Em Atos capítulo 16, versos 25 e 26, Paulo ele é preso e Barnabé por causa da pregação do Evangelho. E agora no meio da prisão, o que eles estavam fazendo? De cabeça baixa? Cantando e orando, né? E às vezes a gente, quando fura o pneu do carro: mas Senhor, eu trabalho para Ti. Mas Senhor, olha só, eu tive que sair do trabalho para vir aqui. E a gente já fica chateado com Deus. E Paulo e Barnabé, de dentro de uma prisão, irmãos, de dentro de uma prisão, meia-noite, eles foram açoitados e eles agora estão louvando a Deus. E de repente então, sinais e prodígios, a terra treme, o cárcere se abre. E o que Paulo e Barnabé fazem? Vamos sair, vamos, agora é a deixa. Não. Os nossos heróis, eles estão focados em Deus. Os nossos amigos Paulo e Barnabé, eles só têm um sonho: ampliar o reino de Deus, levar pessoas à água batismal. E de repente, irmãos, quando eles percebem que o carcereiro iria se matar: calma, não faça isso. Não faça isso. Todos estão aqui. E nós temos então a conversão do carcereiro pelo testemunho de Paulo. Atos capítulo 18, verso 9 a 11 diz que certa noite Paulo teve uma visão e lhe disse: não tenha medo. Pelo contrário, fale e não fique calado, porque estou com você. E ninguém ousará fazer mal nesta cidade, porque eu tenho muito o quê? Povo nessa cidade. Querido amigo ancião e anciã, não tenha medo. Lidere a igreja. Às vezes você pode ser incompreendido. Às vezes pode faltar a comunicação na equipe da igreja, na equipe administrativa da igreja. Não tenha medo. Lidere. Há marcas. E você conhece as marcas do apóstolo Paulo. Mas não tenha medo, Deus é com você. Quantas vezes de madrugada eu acordava cedo, o meu irmão mais velho, porque como eu não era um filho planejado, então o meu irmão mais velho é 15 anos mais velho do que eu, o meu irmão do meio é 13 anos mais velho, do meio é 10 anos, e aí vim eu. E eu fui criado praticamente sozinho. E quantas vezes, irmãos, eu escutava a minha mãe à noite orando, clamando, chorando a Deus, porque o meu irmão estava afastado dos caminhos do Senhor. E ela clamando, ela tendo que se manter em 2 empregos, e meu pai deficiente físico, e ela ali chorando e clamando ao Senhor, e Deus dizendo para ela: não tenha medo, dona Rosa, eu sou contigo, não tenha medo. Querido pai, querida mãe, se eu falo para alguém aqui que talvez o seu filho, você está se dedicando às coisas de Deus, e o seu filho esteja afastado dos caminhos do Senhor, eu quero dizer que um filho de muitas lágrimas há de retornar. Fique tranquilo, ore ao Senhor. Não tenha medo, lidere a igreja. Querido amigos de ministério, pastores, lidere, vá. Eu sei que às vezes você é incompreendido.
Quantas vezes, às vezes eu diante de uma comissão, via que ia dar ruim, mas a comissão não estava preparada para entender o norte. E às vezes a gente como pastor precisa recuar e nesse processo a gente é incompreendido. Querido pastor, não tenha medo. Deus é com você. Deus te chamou. Deus te guiou. Queridos irmãos, grandes pastores fazem grandes igrejas, mas entendam que grandes igrejas também fazem grandes pastores. Se una com seu pastor, converse com seu pastor, e você vai ver que à medida com que você vai buscando, você vai orando, e você vai ver que o seu pastor vai desabrochando, e você vai ver que ele vai crescendo, mas vá nesse processo. Ore por ele. O pastor já ora por você. E nós temos nossas lutas também. Não tenham medo, amigos, não tenham medo. Amigos de departamento, não tenham medo, lidere, motive, pastoreie, avance, não tenha medo, Deus é com vocês. Meu amigo Zan, não tenha medo, brother. Deus é contigo, cara. Eu sei da tua luta. Eu sei da responsabilidade de manter as finanças do campo. Não tenha medo. São 162 cidades. Continue com esse coração na missão. Continue com essa vontade de querer ver a igreja avançando. Deus é contigo. Deus é contigo. Deus é contigo. Continue liderando o vado a gente. Continue levando esse campo para avançar. Continue nos tirando da casinha e nos levando para o desconhecido. Deus é com você, não tenha medo. Pode ser incompreendido, pode em algum momento não ser entendido. Não tenha medo, o Espírito Santo é com você. Igreja, não precisamos ter medo, porque Deus tem muitas pessoas nessas cidades. Não tenha medo. A quarta lição que aprendemos lá no livro de Romanos, vamos voltar aqui ao capítulo 15. Ao capítulo 15, no verso 19 agora. Pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus, assim desde Jerusalém aos redores até o Lírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Igrejas são plantadas no movimento de reprodução. Olha o que Paulo vai dizer aqui. Desde Jerusalém aos redores até o Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho da salvação. Irmãos, em Atos capítulo 13, verso 13 e 49, de Antioquia, da Pisídia, a palavra do Senhor se espalhou para toda a região. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 8, é dito que de Tessalonicenses propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Em Atos capítulo 19, verso 10, 20, 1 Coríntios 15, 16, diz que de Éfeso outras igrejas foram plantadas em toda a província da Ásia. Agora aqui já não é mais Paulo apenas plantando. Paulo plantava igrejas, que plantavam igrejas, que plantavam igrejas. Era um movimento de reprodução. E entre as igrejas de Éfeso, nasceram aqui, esta igreja impactou o mundo conhecido. E as principais igrejas da época nasceram através de um movimento de reprodução, de multiplicação. E dali surgiu Esmina, Pergo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colosso e Hierápolis. Grandes igrejas, irmãos, que serviram de polos evangelísticos para toda aquela região. Veja o que Ellen White nos diz aqui. Quando os membros dependem do ministro como se fosse a fonte de poder e eficácia, ficarão completamente sem poder. Assim que os membros de uma igreja pedem pelo trabalho de um certo ministro e sentem que ele deve permanecer com eles, é hora dele ser transferido para outro campo. Vocês percebem? Por que quando uma igreja... Então quer dizer que quando uma igreja chega para o presidente e fala assim, não transfere nosso pastor não. Não, ele é muito bom. O que Ellen White diz? Chegou a hora. Mas por quê? Ellen White fala que quando a igreja acha que depende de um pastor, ele tem que ser transferido. Ela responde, a fim de que os membros possam aprender a exercitar a habilidade que Deus lhe deu.
Deixem que as pessoas trabalhem, que cada membro da igreja seja um agente vivo de Deus, tanto dentro como fora dela. Todos devem ser o quê? Educados. Educados na missão aonde? Dentro e fora. A sermos independentes, não imprestáveis e inúteis. Muitas igrejas, irmãos, estão viciadas no anticoncepcional. Pouca retenção. Vado falou disso. Processo de disciplina de qualquer jeito. Diminuição do crescimento real líquido, pouco envolvimento missionário. Diminuição do plantio de igrejas, perfil imaturo dos membros após 5 anos saem da igreja, visão de mobilização por eventos, tanque batismal não vê água há um bom tempo. Evangelismo desintegrado. Muitas igrejas, irmãos, estão numa fase de declínio e estagnação. E o Vado deu uma aula disso aqui para a gente na sexta. Algumas igrejas poderiam se reagrupar, começar do zero, ministérios mais simples, para iniciar um novo plantio. Algumas estão na fase de adição, mas poucas, irmãos, estão se reproduzindo ou estão se multiplicando. Os ministros não deveriam fazer o trabalho que pertence aos irmãos voluntários, se desgastando e impedindo que estes desenvolvam suas responsabilidades. Eles deveriam ensinar os membros a trabalharem na igreja e na comunidade, a fim de a levantarem, fazerem das reuniões momentos interessantes e capacitarem os jovens a serem o quê? Missionários. Então, querido pastor, abrace essa visão, continue abraçando, capacite, treine. A 5ª lição diz que a plantação de igreja é uma ação que pode ser prazerosa, mas não tem o prazer como motivação. No capítulo 15, no verso 20, Paulo fala assim: eu fiz questão de pregar o evangelho onde Cristo ainda não era iniciado, e eu fiz questão, eu me esforcei para pregar o evangelho, esforcei-me. Que esforço é esse? Atos 14, 19 e 20, ele é predejado por uma multidão e deixado como morto. Atos 16, 22 e 24, ele é espancado com vara e lançado na prisão. Em Coríntios, capítulo 12, Paulo menciona um espinho na carne, uma aflição constante, que ele pediu para Deus remover. Tira o espinho da minha carne. Deus falou não. Em 2 Coríntios é dito que ele sofreu uma tribulação acima de todas as suas forças. Em todas as suas forças. Então entenda que o ministério traz marcas, e a atividade missionária também deixará cicatriz no seu coração, irmão. Se envolver na missão vai colocar você em situações complicadas, em situações difíceis. Mas Paulo fala que esta era a marca que ele carregava. Escrevendo aos Filipenses, Paulo diz assim: quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. E podemos perguntar para Paulo: Paulo, o que aconteceu com você? Eu fui rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso, perseguido em Damasco, apedrejado em Listra, 3 vezes sofri um naufrágio, preso em Jerusalém, acusado em Cesareia, em Filipos fui açoitado, preso e amarrado com os pés em um tronco, na ilha de Malta fui picado por uma cobra venenosa, na Panfilha peguei uma doença que me obrigou a descer para Gálatas, e tenho um espinho na carne que Deus falou que não vai me curar. Querido missionário, talvez Deus não vai curar você, porque às vezes o dia que Ele te curar, você vai deixar de se envolver na missão. Então aprenda a viver com os espinhos na carne. Plantação de igreja é uma ação que pode ser prazerosa, mas não pode ter o prazer como motivação. Paulo dizia que o sofrimento era sua credencial. Servos de Deus não devem ficar facilmente desanimados por dificuldades ou oposições. Na grande crise que teremos em breve de passar, os servos de Deus terão de enfrentar a mesma dureza do coração, a mesma resolução cruel e o mesmo ódio tenaz enfrentado por Cristo e os apóstolos. E a 6ª e penúltima lição: a plantação de igreja deve ser um movimento de pioneirismo. Olha o que Paulo vai dizer aqui no verso 20 a 22. Paulo diz assim: sempre fiz questão de pregar o evangelho onde Cristo ainda não era conhecido. De qualquer forma, de forma que não estivesse edificando sobre alicerces de outro. Deixa eu falar aqui, Paulo não está sendo aqui indiferente aos outros.
Até porque Paulo, e a gente vai ler daqui a pouco, ele agradece muito a pessoas que pregaram o evangelho, que foram apoiadores. Mas para Paulo, plantação de igreja tem a ver com preenchimento de lacunas. Qualquer lacuna aberta na sua cidade. O Rio de Janeiro é uma cidade muito promíscua. Se você viajar lá, se você andar no bairro do Recreio à noite, muitas prostitutas ali. Aí a igreja foi chamada para preencher lacunas. E a igreja adventista daquele bairro teve uma ideia. As irmãs se juntaram, porque isso não é um projeto para nós irmãos, é um projeto para as irmãs. E os irmãos vão até um determinado local ali, ficam com o carro aguardando. As irmãs saem do carro, vão ao encontro das prostitutas, oram com elas, dão rosa. Um projeto chamado Resgatando Pérolas. Qual que é a região desta cidade que é mais afastado dos princípios do reino de Deus? A igreja foi chamada para encher lacunas. Nós temos 162 lacunas no território da Associação Mineira Sul. Juiz de Fora é uma cidade de 700 mil habitantes, mas quantas lacunas? Quantas lacunas naquela cidade? 2.000 membros. Quantas lacunas? Esses dias descobri que em Juiz de Fora tem uma comunidade budistas. E a igreja precisa aprender a dialogar com eles para apresentar a salvação. Eu quero desafiar você, querido irmão, a preencher as lacunas. Temos 162 lacunas. Enquanto Paulo não chegasse até o final do mundo, não iria se dar por satisfeito, porque para Paulo, irmãos, ele deveria trabalhar em regiões não evangelizadas. No verso 20, ele vai dizer assim: sempre fiz questão de pregar o evangelho onde Cristo não for anunciado. Mas antes, como está escrito, verso 21, hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e entenderão aqueles que não o haviam escutado. E ele vai dizer assim: é por isso que muitas vezes, olha Paulo vai dizer, olha o que Paulo está dizendo para a sua igreja, é por isso que eu não fui ter convosco. É por isso, Paulo está dizendo, é por isso que eu não fui visitar vocês, porque eu preciso preencher lacunas. E é interessante que quando eu vou no Espírito de Profecia, olha o que Ellen White fala, de uma fala que a igreja tem que fazer aos pastores. Em vez de conservar os ministros trabalhando pelas igrejas que já conhecem a verdade, digam os membros das igrejas a esses pastores, digam os membros das igrejas a esses obreiros: ide trabalhar, pastor. Pastor, não vem aqui não, pastor. Vai trabalhar pelas almas que perecem nas trevas. Nós mesmos levaremos avante os trabalhos da igreja. Nós realizaremos as reuniões. E estando em Cristo, nós manteremos a vida espiritual. Nós trabalharemos pelas almas que estão ao nosso redor. Eu estou acrescentando aqui o pronome oculto. Nós elevaremos nossas orações. Nós mandaremos nossas ofertas para manter os obreiros nos campos mais necessitados de institutos de auxílio. A igreja primitiva, ela entendia isso. Ela dizia, Paulo falava, é por isso que eu não fui estar convosco. Quando Ellen White coloca essa visão, Ellen White está reverberando um comportamento missiológico, missionário da igreja primitiva. Então quer dizer que o pastor adventista não é um pastor paroquial, não foi chamado por Deus para ficar afagando as ovelhas. É um pastor de missão, é um pastor de evangelismo, é um pastor de avançar a obra, é um pastor que é convidado a avançar com o reino de Deus.
Ele está dizendo que a maturidade da igreja tem que ser assim: pastor, se preocupa não, vamos tocar o culto de domingo, culto de quarta. Pastor, fique tranquilo, nós vamos fazer trabalho missionário aqui na rua, nós vamos ter duplas missionárias, ou nós vamos ligar para o senhor quando tiver almas para batizar. Mas pastor, vá nas 162 cidades, fique tranquilo, nós tocaremos o trabalho. E outra coisa, nós já vamos separar aqui um recurso para o trabalho missionário naquela cidade não alcançada. É isso que ela está dizendo. É isso que ela está dizendo. E o sétimo e último motivo: plantação de igreja é um movimento realizado por equipes. No final da epístola, no capítulo 16, Paulo, eu não vou ler tudo aqui por causa do tempo, mas Paulo ele vai saudar, a partir do verso 3 até o verso 15, 17, Paulo ele vai saudar Epiteno, ele vai saudar Maria, ele vai saudar Andrônico e Junias, ele vai saudar parentes que estiveram com ele na prisão, ele vai saudar Ampliato, ele vai saudar Urbano, ele vai saudar Estaques, ele vai saudar Apeles, ele sauda Aristóbulo, ele sauda Herodião, meu parente, estou no verso 11, ele sauda o Narciso, ele vai saudar, dois nomes bonitos para você botar na sua filha, Trifena e Trifosa, mulheres que trabalham arduamente no Senhor. Ele vai saudar a amada Persíade, ele vai saudar um monte de gente, porque plantação de igreja é um movimento de equipes. Paulo, onde ele ia recrutando da seara para a próxima seara. Paulo selecionou representantes em várias regiões. Seus cooperadores serviram como assistentes pessoais. Paulo levava aprendizes para ganhar experiência em evangelismo e ensino. Paulo era uma escola missionária ambulante. E teve sucesso no treinamento dessa escola missionária. Nasceu Timóteo, Apolo, Epáfras, Áquila e Priscila, Erasmo em Corinto. Quando Paulo foi preso, é Erasmo, o aluno da escola missionária, que vai ficar. Está lá descrito em 2 Timóteo 4:20. Tito para Dalmácia e mais tarde para Creta. E aí são as lições. Mas eu quero convidar você a ler o último texto dessa manhã. Filipenses. No capítulo 4. Filipenses. Capítulo 4. Paulo, ele vai falar agora aqui aos filipenses. Ele vai falar de muitos líderes. E ele diz assim: de muitos líderes que fazem parte o quê? O que diz aí? Do livro da vida. Cooperadores do livro da vida. É um trabalho de equipe. Esta associação, ela acredita nisso. Missão é um trabalho de equipe. E é por isso, pastor, vem cá, pastor Domiro. É por isso que nós temos um sonho. 162 cidades. Essas 162 cidades, essas 162 cidades, ela precisa de uma escola missionária, porque missão se faz em equipe. Escola missionária. Nós vamos fazer porque nós precisamos de vocês. Nós não conseguiremos fazer sozinhos. Nós não conseguiremos fazer sozinhos. Eu queria pedir para os irmãos entrarem, para que nós possamos dar a bênção final. Eu queria pedir para os irmãos entrarem, sentarem, porque nós vamos dar a bênção final. Capim Roxo
era um local que estava ocioso, mas ele foi escolhido para ser o local desse projeto, e nós estamos investindo muito dinheiro lá para transformar numa escola missionária. Estamos trabalhando para este local que a igreja tem. Queria pedir que me ajudasse a trazer os irmãos, os pastores, para nós fecharmos. Estamos precisando de pessoas para fazer deste local um centro de treinamento permanente, porque Ellen White é clara que nós pastores não conseguiremos fazer sozinhos. E embora os pastores estejam buscando em oração, em súplica, entendemos que há necessidade de muito recurso. De muito recurso. E então, nasceu no coração de Deus montarmos uma escola. Doutor Guilherme, vem cá, traz a Silvana aqui. Esse é um médico formado pela Universidade Federal de Santa Catarina. Já foi entendido e algumas vezes rotulado como perfeccionista. Mas o Dr. Guilherme tem abraçado a ideia de ir para esta escola e ser voluntário. Quanto que a igreja vai pagar para ele? Nada. De tempo integral. Mas como é que ele vai viver? Bom, pelo biotipo não precisa comer muito, né? Então, esse é o problema dele. Mas vai trabalhar lá de tempo integral, sem ganhar nada, ensinando para os nossos missionários os 8 remédios da natureza. Lá nós vamos montar um consultório onde ele atende online, e ele vai fazer os seus atendimentos para ele pagar as contas da sua família. Mas enquanto atende online, atende à distância, oferece tratamento, que tudo isso a escola vai disponibilizar para ele. Mas ele estará lá com a sua família, trabalhando como voluntário, um contrato assinado sem vínculo empregatício com a igreja, trabalhando lá para preparar missionários. Os pastores vamos entrar com a parte teológica, ele vai entrar com a parte de saúde. Esse homem deixou uma boa casa, deixou uma boa vida que um padrão médico pode dar em Santa Catarina, para ser voluntário dessa igreja. Nós precisamos de dinheiro. Onde vamos tirar dinheiro? Um rapaz em São Paulo orou a Deus e disse assim: Senhor, estou cansado de dar estudo bíblico para pobre, eu quero dar estudo bíblico para rico agora. Só vou ganhar pobre? Eu quero ganhar rico também. Então o próximo estudo bíblico o senhor tem que botar na minha lista um rico para eu dar estudo bíblico. Nos mesmos dias, alguém de Curitiba ligou para ele em São Paulo e falou assim: estou dando estudo bíblico online para um rapaz aí de 40 anos aí em São Paulo, muito bem sucedido financeiramente. Estou dando estudo bíblico para ele, mas agora chegou a hora de ser presencial. Eu não posso ir, eu estou em Curitiba, vai você. E esse nosso amigo em São Paulo começou a ir. E depois de uns 17, 20 encontros, esse meu amigo disse para ele assim: você tem muita condição financeira e você precisa financiar a igreja. E ele falou: para que eu tenho que financiar a igreja? Ele disse: porque só no sul de Minas, onde um amigo meu é presidente da igreja lá, tem 162 cidades sem nenhuma escola adventista, sem nenhuma igreja adventista. Ele falou: eu nasci em Poços de Caldas. Cadê os irmãos de Poços de Caldas? Irmãos, eu tenho orgulho de vocês, pelo apoio que vocês dão ao pastor de vocês. E nós estamos juntos com vocês. Igreja Central, segura. Vocês não estão sozinhos. Esse rapaz disse: meu avô nasceu em Poços de Caldas, e eu sempre, quando criança, passava férias em Poços de Caldas.
E eu decidi fazer uma grande casa, uma linda casa em Poços de Caldas. Eu decidi fazer para eu passar férias lá. Mas 3 meses depois que eu construí essa casa, meu avô morreu. E eu fiquei pensando, para que eu construí essa casa em Poços de Caldas para passar férias lá se meu avô morreu? Eu não quero mais essa casa. Eu percebi que Deus colocou no meu coração que essa casa eu quero doar para a igreja. E aqui está o documento que ele passa a casa de Poços de Caldas para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Amém. Levamos 3 corretores lá. A casa foi avaliada em 5.200.000 reais. 5.200.000, ele está dizendo, é da igreja. Eu perguntei para ele: o que você quer que eu faça com essa casa? Ele falou: vende e faça o que você quiser, porque eu estou dando para a igreja. Um não adventista fazendo isso. Esta casa é a resposta das nossas orações e vai financiar a nossa escola missionária. Mas para isso você tem que mandar os candidatos. Turmas que serão formadas, financiadas pela igreja, irão para lá. Passarão 30 dias em treinamentos lá. Por nós pastores, pelo Dr. Guilherme e a Silvana, como médico missionário que Deus tem colocado na nossa mão. Depois de 30 dias, essas pessoas sairão para ir para essas cidades, para morarem. É o que o Carneiro falou. A igreja viva é uma igreja que é enviada. E nós estamos, pela graça, pelo poder, pela misericórdia de Deus, disponibilizando para você um link, para você indicar alguém que possa ir. Não serão funcionários da igreja, serão voluntários, mas serão pedreiros que irão trabalhar nessas cidades como pedreiro, receber aluguel pela igreja, receber ajuda financeira da igreja, não salário, ajuda financeira. Serão motoristas de aplicativos que irão querer morar nessas cidades. Serão aposentados que irão querer morar nessas cidades. Serão comerciantes que irão querer abrir os seus comércios dessas cidades. Nós queremos tirar a gente de onde tem adventista e levar para onde não tem adventista. E lá eles receberão aluguel pago pela igreja, pela associação, pela instituição. A ajuda de custo, não são funcionários, são voluntários recebendo ajuda. Eles passarão alguns dias conosco em treinamento na escola e depois irão para esses lugares. E isso já começou, embora a escola ainda nem esteja pronta. Ele ainda nem tem onde morar. A casa dele ainda, os alicerces estão começando a fundação lá em Capim Roxo. Suítes estão sendo preparadas, salas de treinamento estão sendo preparadas, salas de tratamentos naturais estão sendo preparadas. Mas os missionários já estão indo. E aqui perto de nós, na cidade de Lavras, tem a cidade de Bom Sucesso, que é uma das que já começou a receber gente. E lá, o pastor Rogério Sattler e a sua equipe já está trabalhando para que o nome de Deus possa alcançar mais uma cidade. O Yuri e a esposa foram colocados lá. Cadê o Yuri? Vem cá, Yuri. O Yuri e a esposa, um jovem, foi mandado para lá. Começou a trabalhar lá. E já está dando estudos bíblicos. E hoje está trazendo para vocês a prova viva de que o Espírito de Deus trabalha. Amém. João Batista está aqui para ser batizado como fruto desse trabalho. Amém. João, é o seu desejo, é o desejo dessa igreja, é o meu desejo, é o cumprimento da ordem do mestre, como ministro do evangelho, no encerramento do concílio de ancião, para demonstrar que Jesus vive, que ele voltará e que o evangelho do reino será pregado em todas as cidades. Nós o batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Uma salva de palmas.
O evangelho do reino será pregado em todo o mundo, para que então venha o fim. Igreja, nós pastores não conseguiremos fazer essa obra. É Ellen White que disse. Eu acredito nela porque ela é profeta. E se você não acredita, vai estudar para passar a crer. Os textos que o Carneiro deixou agora de manhã muito claro. Não seremos nós pastores. A igreja precisa se mobilizar aí. Nós não conseguimos, nós não temos recurso, nós não temos força, nós não temos capacidade. Tudo que nós temos é a vontade de ser vasos. E a minha equipe vai colocar na sua mão agora a nossa lembrança principal do nosso encontro. Eu quero que você pegue essa lembrança. Quero que você tome essa lembrança nas suas mãos. Ela é tão singela, ela é tão simples, mas ela é tudo que nós temos para dizer. Leve para sua casa, põe na sua estante, põe na sua mesa e ore. Ore para que você possa ser um vaso. Igreja, estamos aqui, ó. Nós estamos aqui, ó. Igreja, nós estamos aqui, ó. Me desculpem a força da expressão. Me desculpem a força da expressão. Porcaria, pó. Nós estamos aqui, ó. Nós estamos reconhecendo a nossa incapacidade. Por isso queremos que vocês se tornem vasos nas mãos do oleiro. Queremos que vocês se tornem vasos. Mas lembrem-se, pelo amor de Deus, do sermão dos Zé Marcos. Se esse vaso for queimado, acabado, concluído, ele não vai poder ser requebrado. Ele tem que ser requebrado no processo. Pelo amor de Deus, abra mão das suas próprias ideias, das suas próprias concepções, da ideia de achar que era sempre desse jeito, que vai ser sempre assim. Novos métodos brotarão de novas circunstâncias. Novos obreiros surgirão. Receberão planos elaborados pelo próprio Senhor, disse o Espírito de profecia. Não fui eu que disse isso, estava na tela, Ellen White escreveu. Eu acredito porque ela é profeta. São vocês que têm que fazer. Nós temos só que buscar condições. Todos receberam o seu vaso? Alguém que não recebeu, levante a mão. Aqui, olhe, por favor, pastor Pedro. Sandro, aqui, Sandro, segue. Aqui ainda temos alguns aqui, ó. Me ajude, equipe. Pastor Reinaldo, põe a mão na massa aí, amigo. Vem trazer para cá. Gisele, me ajuda. Lucas. Isso, Lucas. Tem irmãos ainda que não receberam. Pastor Gilberto, me ajuda, pastor. É um vaso nas mãos do oleiro. Agora eu queria fazer a última oração com vocês. Pastor Sattler, Deus te abençoe, pastor. Deus te use. João Batista, seja uma luz para que outras pessoas sejam alcançadas. Todos receberam? Quem não recebeu, levante a mão. Todos receberam? Pastores, agora eu quero os distritais aqui comigo, com os departamentais. Pastores, agora é a hora de
de vocês estarem aqui. Nós precisamos abençoar esse povo, pastores. Não vá embora sem a bênção para a proteção na sua viagem. Mas antes de abençoá-los para vocês viajarem, nós queremos dar a bênção para vocês serem vasos nas mãos do oleiro. Ministério Adventos, não vai embora sentado ainda. Faça desta música uma oração. Faça dessa música uma oração, porque nós vamos te abençoar. Nós somos incapazes de fazer sem vocês. Coloque nas mãos de Deus. Em tuas mãos, Cante como uma oração. eu sou pó. Reconheça que você é pó, mas que nas mãos do oleiro você vai ser diferente. O valor, barro sou. É a nossa condição. Quem sou eu Não pra questione. questionar? Não questione, porque a obra é Tuas dele. mãos a me moldar. Ele vai nos moldar, vai fazer tudo o que puder. Tu és Deus, artesão de mim. Ele é Deus, está nos moldando, está nos trabalhando. Ele é o artesão. Nas Nós somos o barro. mãos do oleiro me entrego inteiro pra ser quebrado e refeito. Nas mãos do oleiro sou restaurado pra ser um novo vaso. Estamos precisando ser quebrados, ser refeitos, ser reconstruídos. Sairmos daqui para uma nova fase do avanço do Evangelho. Tuas mãos, eu sou pó. Eu sou pó, Senhor. Eu sou pó. Nenhum valor, Não tenho nenhum valor, Senhor. barro Este é o sentimento. Barro, sem valor. Quebrados nas mãos de Deus. Quem sou eu pra questionar? Tuas mãos a me moldar. Ele está nos moldando. Tu és Deus, artesão de mim.
Espírito de Deus te abençoe. Que você seja quebrado e seja feito um novo vaso. Você tem sido ancião há 40 anos. Que Deus te quebre e que te faça de novo. Que Deus te reduza ao pó. Que Deus te esmague. Vai doer, como dizia o sermão da Vanessa hoje. Você vai passar pelo forno. Aguenta, porque Deus é Deus e Ele sabe o que está fazendo. Mas a igreja precisa de você. Eu trouxe os pastores aqui à frente porque agora eles, pastores, vão abençoá-los. Eles vão abençoá-los. Para que você possa sair daqui e possa fazer a diferença na sua igreja, preparando gente para ser enviado, como disse o pastor Carneiro. Leve esse vaso nas suas mãos e toda vez que você lembrar, olhar para ele, lembre que você precisa ser quebrado. Eu queria me ajoelhar diante de Deus. E eu queria que vocês se ajoelhassem comigo. Eu queria que os meus pastores permanecessem de pé, levantando as mãos sobre vocês. A nossa condição é de pó. Se por alguma razão física você não pode se ajoelhar, não tem problema. Pastores, como vocês fazem sempre, no momento certo, levante as mãos trêmulas e frágeis e abençoa os nossos líderes para que eles façam essa obra que nós não podemos fazer. Grandioso Deus, incapazes e reconhecendo a nossa pecaminosidade, pedimos perdão pelos nossos pecados e pedimos que nos quebre e nos faça de novo, nos reconstrua, Pai, e usa-nos para a glória do Teu nome, do Teu santo nome. Nossos anciãos vão pegar os seus carros e as suas caravanas de volta. Não permitas que o diabo sequer chegue perto de qualquer um deles. Livra-os de qualquer acidente e os coloca de volta nas suas famílias, nas suas igrejas. Mas como esse vasozinho que vamos levar é um símbolo materializado que queremos ser nossa nova vida, nos transforma em nova vida, Senhor. E agora nós, pastores, como ministros do Evangelho, levantamos as nossas mãos sobre a nossa igreja e pedimos a Tua bênção para que possamos ser vasos nas Tuas mãos. Abençoa o nosso almoço e o retorno para as nossas cidades. É o que clamamos em nome de Jesus. Amém.